Olá, gente! Como que vocês estão? Depois de muito tempo estou de volta e quem me segue no Instagram entende esses meus sumiços aqui que eu acabo me dedicando mais profissionalmente, nos estudos, enfim. Mas eu consegui agora tirar um tempinho para gravar uns vídeos para vocês. E eu queria começar com a resenha de um livro que eu li no final do ano passado, de 2022, no Kindle mesmo, que é o Flores para Algernon, de Danielle Keyes, eu não sei se fala assim, mas sim, eu agora tenho o Kindle, e esse daqui eu peguei no Kindle Unlimited, que é aquela assinatura mensal do Kindle. Basicamente, esse livro aqui, por que eu decidi trazer para vocês essa resenha? Eu só trago resenha quando eu penso assim, nossa, esse livro vale muito a pena eu passar essa palavra adiante, incentivar outras pessoas a lerem esse livro, porque na minha percepção é um livro importante. Ela traz uma mensagem importante, uma reflexão importante. E esse foi um desses livros que mexeu bastante comigo e que eu acho que pode ser interessante para quem aí é leitor, quem aí quer uma história assim bem reflexiva, bem legal e também uma escrita, é um livro muito bem escrito. Então vamos entrar então na resenha. Na verdade não é uma resenha, é mais para um vídeo opinativo. Eu não vou, assim, trazer tantos detalhes, até porque esse livro aqui é muito, muito conhecido. Já tem 1001 resenhas aqui na internet. Essa história que vai falar sobre Charlie, o personagem principal do livro, que tem seus 30 e poucos anos, é um homem de 30 e poucos anos e que possui uma deficiência intelectual. Então, ele tem um atraso intelectual muito grande. O QI dele é bem baixo. Então, por conta disso, Charlie vive uma vida, né, como uma pessoa que possui uma deficiência e que, por consequência, não acompanha o QI das outras pessoas e que foi convidado para ser o primeiro experimento humano. Isso é muito interessante. Ele foi o primeiro experimento humano para fazer uma cirurgia específica que daria inteligência para ele, que subiria o QI dele e tornaria ele uma pessoa inteligente, uma pessoa com QI normal. E, portanto, ele poderia viver a vida de forma mais de uma forma como qualquer outra pessoa vive, né? E o que é interessante é que esse livro inteirinho, eu vou colocar o Kindle pra baixo, que eu já tô cansando minha mão aqui, mas é interessante porque ele vai relatar toda a história dele através de relatórios. Então, a partir do convite, da aceitação, ele começa a escrever relatórios para ver o acompanhamento, para fazer esse acompanhamento de como que ele iria progredir. E isso foi bem interessante. Na verdade, esse experimento total, tem os personagens, o médico, o professor, os psicólogos, o pessoal que acompanha ele, também fazem parte da história e tem seus componentes ali psicológicos bem interessantes que colaboram. O que acontece, assim, que me deixou, assim, bem, é dolorido ler, né, mas me deixou bem, assim, instigada, reflexiva sobre essas questões de pessoas que possuem condições, né, intelectuais ou enfim, que possuem alguma deficiência, é o fato de que a partir do momento que ele começa a evoluir, isso aí não é nem spoiler, isso aí realmente você pode ver em qualquer sinopse, mas o experimento dá certo e a partir do momento que começa a evoluir o QI dele, ele consegue relembrar a história de vida dele e os eventos que na cabeça dele eram normais, as pessoas estavam sendo gentis, estavam sendo amigos, e muitas vezes não era isso. Ele percebe como ele foi tratado durante toda a vida dele e como ele sempre foi um pouco diferente, né? Então, é um livro, assim, muito comovente. Outra parte interessante que eu particularmente achei muito fofo e na mesma hora interessante... Outra parte que eu achei legal e achei fofo foi a relação dele com um ratinho que se chama Algernon, tanto que é por isso que é o título Flores para Algernon. O Algernon foi o ratinho que primeiro recebeu essa cirurgia no cérebro, né, para alterar o QI. Depois dele que decidiram partir para o experimento nos humanos.
E o Algernon, então, é um ratinho ali que o Charlie começa a se relacionar, começa a acompanhar. E eles possuem uma relação muito interessante e bonitinha. É até uma projeção que acontece com o Charlie. Ele vê ali o ratinho ficando inteligente e ele quer ficar também. Ele quer ganhar, e depois eles criam, tipo, uma amizade. É realmente uma projeção psicológica. Na verdade, vou ser sincero com vocês, nesse livro, apesar de ele estar na categoria de ficção científica, na minha opinião, a única parte de ficção científica realmente é o experimento científico que não existe no nosso mundo real, né? Então, esse é o único elemento. No mais, assim, o livro, apesar de ter sido escrito foi publicado em 1950, 60, nessas décadas, ele é muito atual e não possui outros elementos de ficção científica. Para mim, é mais para um thriller psicológico, porque ele vai realmente abordar e mostrar as emoções do Charlie, vai realmente mostrar todos os conflitos internos que ele possui. Então, e não só dele, né, mas as outras pessoas ao redor dele. O livro é um livro que é muito... ele agarra a tua atenção, e isso não acontece com frequência comigo, apesar de que eu amo ler. Nem todos os livros você acaba folheando com facilidade, e esse livro é um desses, apesar de que já vou dando um aviso que eu não sugiro essa leitura para crianças nem menores de idade, porque é um livro que aborda uns assuntos um tanto quanto pesados e sérios. Tem algumas cenas ali que são bem, assim, intensas. Então, eu faço essa recomendação, né, para não ler. Não é um livro infantil e nem infanto-juvenil, mas para os demais, eu acho esse livro fantástico. Na verdade, eu li esse livro e depois assisti a resenha da Tatiana Feltrin, que é uma booktuber aqui no YouTube também. Vou deixar o vídeo dela aqui embaixo. Ela faz uma resenha completíssima. Então, depois que li o livro, eu fui ver essa resenha. Eu não tinha percebido muitos elementos que ela trouxe nesse vídeo. Eu achei muito interessante. Quando o livro é muito bom e às vezes você passa por ele e não percebe alguns detalhes, é um livro que eu gosto depois de colocar na minha lista de leitura no futuro. Então, algum dia eu vou reler. Mas eu recomendo o vídeo dela. Se você gosta de ler livro sabendo a história, assista o vídeo dela, ou então leia o livro e depois assista o vídeo dela. Recomendo muito, tem muitas reflexões, tem muitas outras nuances nesse livro que eu não tinha percebido e que são muito interessantes. Enfim, gente, é isso. Essa história é bem comovente, bem emocionante. Você começa a criar uma empatia pelo personagem principal. Mas o que eu acho que, assim, é muito legal é a reflexão sobre como a gente trata, como a gente vê pessoas que possuem alguma deficiência. Eu acho esse assunto intenso, importante e que é necessário. Então, assim, eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra fazer essa recomendação. Eu dou para esse livro a nota de 4 de 5 estrelas. Eu realmente gostei. Não virou um favorito, mas, assim, me cativou bastante e eu pretendo ler de novo. Então é porque o negócio é bom e que eu gostei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram para atualizações mais frequentes, porque aqui eu quase nem apareço, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. A gente se vê na próxima. Tchau!